Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais de TV, canais abertos, TV Manaim. Em cada região do Brasil nós temos um canal de TV. Se você não conhece, não sabe aí na sua região, é só você olhar aí no lado do seu televisor, que você vai ver na tela os canais abertos aí na sua região. Você também pode ver os canais da TV Manaim através dos canais da Sky, 87 ou 587, ou se você preferir, pelas plataformas do YouTube. Como nós temos falado aqui, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, viu, Alexandre, esses dias recebi um comentário de uma irmã de uma igreja que não é da nossa igreja, mas é uma serva de Deus, assiste os nossos programas, e também são todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar com o nosso assunto, com dons espirituais, juntamente com o pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor, todos os participantes. Logo depois da nossa vinheta. Nós falamos, nós estamos entrando nesses programas agora, mais recentes, sobre os dons espirituais na vida da igreja, não é? Nós tivemos um início no programa passado, mostrando os dons na vida da igreja, e nesse momento que nós estamos vivendo, a importância dos dons espirituais na vida da igreja, no trabalho que a igreja exerce, né? Mostramos isso tudo no Ministério de Jesus, como Jesus fez, né? Falamos até, junto com o pastor Alexandre, do culto profético, né? Que Jesus fez, porque tudo que Jesus, como nós falamos no programa anterior, né? Tudo que Jesus fez, né? Naquilo que era para anunciar o reino, ele sempre usou a informação muito antes. Nós citamos isso muito, e que é o tempo da igreja. Mas nós queríamos hoje fazer só um retorno aqui para ampliar essa introdução sobre os dons na vida da igreja. E eu conversei com o pastor Alexandre e que nós mostrássemos para a igreja o porquê dos dons espirituais e como eles acontecem. Eles são mencionados no Velho Testamento, né? Quem menciona no Velho Testamento? O profeta Joel, né? Então, tudo aquilo que é relatado ali naquela festa de Pentecostes é relatado, é dito lá no Velho Testamento pelo profeta Joel, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, né? Eu sou ruim de data, mas em todos os livros da minha Bíblia eu tenho anotado a data de cada um, daquilo que veio bem antes do tempo do dispensação da graça. Pastor Alexandre, esse início dessa operação do Espírito Santo, que começa ali naquela festa de Pentecostes, tem um impacto muito grande para mudar aquilo que era a dispensação do Velho Testamento para a nova dispensação, que é o período da igreja. Você pode falar sobre isso um pouco? Vamos lá, nós temos aqui no Velho Testamento, nós temos a operação do Senhor no meio do povo de Israel. Então, quando nós lemos o Velho Testamento todo, ele aponta profeticamente para os eventos que viriam após no ministério de Jesus e após o ministério do Senhor Jesus. Por que tem essa lógica de combinação da palavra? Porque fala de um tempo que Deus, o acordo que Deus fez com Israel, depois o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, todas assim, culminando em Jesus, é claro que o Velho Testamento ali, mas a grande profecia do Velho Testamento, que é o nascimento de Jesus, e quando se deu o nascimento de Jesus, havia um povo preparado para isso, né? Nós vemos no livro de Lucas, lá no início também de Mateus, fala assim, de um povo esperando. Aí nós vemos lá os pastores no campo,
nós vemos a profecia: despede em paz o teu servo, porque já viram a salvação, era uma promessa que havia. João Batista anunciando, quer dizer, todos os eventos culminaram para aquele tempo ali. Aí vem o ministério do Senhor Jesus e sobre ele estava o quê? O Espírito Santo que desceu como pomba. Então nós vemos que Jesus, ele trazia consigo esta bênção, porque nele habita toda a plenitude do Pai, da eternidade. Ele tem tudo em Jesus. De forma que toda a operação do Espírito Santo no Velho Testamento, vários profetas, em episódios, agora em Jesus está o Espírito Santo. O Espírito, quando ele fala, nós até comentando sobre isso, quando ele lê o profeta Isaías, ele fala: ó, o Espírito Santo de Deus só sobre mim, me ungiu. Então ele fala todas aquelas condições que ele recebeu para o seu ministério. Algumas pessoas se espantaram com aquilo, que dizem: hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, nós estamos dizendo assim: o que está no Velho Testamento, vocês estão vendo realizado aqui. Aquilo que é sombra, agora está vendo a luz brilhando aqui. Então Jesus, quando ele cumpre o seu ministério, quando é que ele termina o seu ministério terreno? No sacrifício na cruz. Depois ele morre, ressuscita ao terceiro dia, aí ele dá aquela continuidade ainda, não a todos, porque antes da sua morte ele fala a todos, mas após a sua ressurreição ele fala aos seus discípulos, aos crentes, aqueles que estavam próximos à igreja. Então a partir de agora ele não fala ao mundo, mas fala aos seus. Então, de maneira que a ressurreição dele foi um privilégio daqueles que eram seus. E quando ele vai aos céus, ele assunta aí aquela coisa que... Primeiro eles estavam... A decepção da morte, nós vemos vários relatos na Bíblia, a decepção na morte de Jesus, até os discípulos, caminho de Emaús e dentre outros. Mas depois a alegria que explodiu no coração deles quando o Mestre está vivo. Imagine só como é que está o coração daquele povo com Jesus ressurreto. E agora, o tempo que ele ficou com ele, quando Jesus foi indo às nuvens, subindo, até que ele foi oculto nas nuvens, e agora? Nós ficamos tristes quando ele morreu, nos alegramos como ressuscitou, mas agora... Estamos sozinhos de novo. Estamos sozinhos de novo? Aí vem os anjos, aí, esse Jesus, vocês estão vendo? Que vai descer da mesma forma. Agora, aí lembraram o que ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ou seja, havia uma ordem de Jesus, uma determinação, uma orientação, e que o povo dele estabeleceu em Jerusalém, aguardando o cumprimento da profecia. Qual que seria o poder? Aí veio o quê? Na festa de Pentecostes. Naquele momento ali, os discípulos estavam todos reunidos e veio lá, naquele momento, um forte e impetuoso vento. Primeira coisa, imagine só, eles reunidos ali no cenáculo, aquele vento e depois línguas repartidas como fogo. Agora nós vemos dois detalhes aí. Uma é o vento, que é a operação do Espírito Santo, que o vento é sopro, é vida, aquilo que nós respiramos, aquilo que dá vida a nós. Agora é o corpo recebendo o Espírito, é o corpo de Cristo recebendo, vamos dizer, a respiração, o fôlego da vida, mas a vida do Espírito Santo, não é o fôlego terreno, mas aquilo que é eterno. E o fogo do Espírito Santo, quer dizer, que é a purificação, que é o sangue, que é o derramar, é a vida plena dele na igreja. Então, a partir deste momento ali, a história daquele povo muda, porque agora, vamos dizer o seguinte, é inaugurada a igreja, vamos dizer, no ponto de vista, assim, como se fosse um marco, né, que é a igreja. O início da igreja. O início da igreja. Então, ela partiu de como é que a igreja começou a agir, a atuar como igreja, como aquela que tem a palavra do Senhor. No momento que o fôlego de vida eterna estava nela, na hora que o sangue purificador, o fogo abrasador, a bênção do Espírito Santo estava incendiando aquele povo, agora eram homens totalmente transformados, totalmente modificados. A timidez desapareceu, o medo foi embora, porque agora a vida eterna habitava nele. Agora, Alexandre, muito interessante essa abordagem inicial é muito profunda. Agora, quando Pedro, todo fato que acontece ali, o que é bom, meus irmãos, é o seguinte: se fosse do Velho Testamento, o Espírito Santo tinha que ser derramado só sobre Pedro.
porque foi ele que foi usado, não é? Exato. E ali o que acontece é que o Espírito Santo vem sobre todos. Né? Isso é uma... Paulo, claro que Paulo, quando escreve as doutrinas sobre dons e sobre corpo, ele usa muita coisa disso aí, concorda? Porque que acontece? Agora, aquilo que nós vemos a operação, né? Porque agora o Espírito Santo, por exemplo, Pedro não teve a exclusividade de ser batizado com o Espírito Santo, apenas ele. Porque se fosse no Velho Testamento, seria Claro. Pedro profeta. Então nós teríamos, como tem o livro do profeta Isaías, teríamos talvez escrito o livro do profeta Pedro. Mas não é isso. Ali, porque desde a ascensão do Senhor Jesus e a descida do Espírito Santo, a partir daí a história da igreja, não é a história de homens, é a história da igreja. Homens usados pelo Senhor, homens usados pelo Espírito Santo. Você vê que, se você disser o seguinte, mas o livro de Atos dos Apóstolos não é a história dos homens. Você vê que Paulo, ele teve a vida transformada, ele evangelizou onde o Espírito Santo mandou que ele fosse, então não havia homens dirigindo a si mesmo ou homens protagonistas de alguma coisa, mas o Espírito Santo que era o grande protagonista da igreja. E quando Pedro, na descida do Espírito Santo, foi assim algo que espantou a muitos. O primeiro espanto foi a forma, a expressão daqueles homens que estavam ali na descida do Espírito Santo. Eles estavam como que embriagados. Tanto é, nós até comentamos sobre isso aí, eles falaram, pessoal, esses homens estão embriagados. Aí 9 horas da manhã? Aí o Pedro falou, peraí, mas vocês estão achando que isso é Pedro? Aí Pedro tomou a palavra. Você vê o seguinte, você vê que o fato de Pedro tomar a palavra e começar a falar foi um impulso do Espírito Santo, que ninguém nomeou Pedro, ninguém falou aqui, ó, Pedro, você é o seu... Ninguém disse que ele ia falar. Ele quer falar. O Pedro, naquele momento que ele veio, já tinha essa característica mais impetuosa, mas agora ele fala de uma forma toda alinhada. Ele não fala assim, as coisas, uma coisa, na hora que Jesus, tu és o Cristo, na mesma hora, Senhor, não morrerás. Na mesma hora que ele estava no Espírito, na mesma hora ele estava na carne. Não, Pedro agora ele foi tomado por aquilo que é o poder de Deus, que é a vida que está na igreja, que é o Espírito Santo. E ele começa a dizer, olha, não, esses homens não estão embriagados nessa hora do dia. Agora, aqui é um cumprimento de uma profecia. Exatamente. Aí ele vai lá, peraí, que negócio, vocês já leram o profeta Joel? Já li. O que vocês entenderam do profeta Joel? Por exemplo, como a se primeira, eu costumo dizer, Alexandre, que claro, a primeira pregação do Evangelho é de Pedro. Pedro é a primeira mensagem, né? Vamos só lembrar das chaves, né? Jesus, eu te daria as chaves. Tá? O início da igreja, as duas primeiras mensagens, né? E depois Cornélio também, é com Pedro. Mas ele diz assim, ele cita o profeta Joel e os religiosos tinham, vamos usar a expressão que os teólogos usam, né? Tinha uma exegese desse texto completamente diferente. Os doutores da lei, os mestres e fariseus, escribas e tudo mais, eles tinham uma exegese desse texto de Joel completamente diferente daquilo que Pedro disse. Olha, isso que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Então Pedro, na primeira mensagem, ele vai além da letra. Ele vai além da letra. Nós pregamos hoje além da letra, mas como não, Pedro? Ele vai além da letra. Ele interpreta um texto que era o oposto de tudo aquilo que eles poderiam estar pensando, e eles poderiam dizer, mas quem é esse camarada descaminando? Nós somos doutores da lei, esse camarada é um pescador. Como é que eles vão fazer uma coisa dessa? Fazer uma interpretação absurda dessa? Né? Então, isso aí é muito importante para os irmãos entenderem que tudo que acontece na vida da igreja, não naquela época, mas hoje, tem uma correlação com a operação do Espírito Santo. Porque eu vou dizer, quais são as credenciais de Pedro? Pedro, traz seu diploma aí, você está fazendo o exercício legal da teologia, vamos assim dizer, né? Mas Pedro, a credencial do Pedro era o Espírito Santo. Ele que o credenciou, comissionou e deu aquela autoridade. Então, quando ele fala sobre o profeta Joel, ele traz um entendimento prático daquilo que estava em operação. Ou seja, a profecia foi interpretada por aquele ato. Quando você fala, qual o intérprete da profecia? É o tempo.
quando o povo falou assim, o povo está cativo, em 70 anos o povo vai voltar para sua terra. Deu 70 anos, Daniel orou, cobrou do Senhor a promessa, o Senhor cumpriu a promessa, o povo voltou, que Deus prometeu, cumpriu, porque eu vi isso. Agora Pedro, ele traz o quê? A interpretação do texto dentro de um cumprimento profético. Exatamente. E as pessoas, o que você entendia do texto? Vamos dizer, o que eles entendiam? Primeiro que a palavra de Deus fala, levantaria um grande profeta, lá já na época de Moisés ainda. Talvez eles pensassem que o Messias seria aquele, como o que Israel idealizava na época, aquele que ia restaurar o tempo de Davi, ou seja, Israel na glória que tinha de Davi. Só que Jesus veio muito mais do que isso. A glória de Davi, não em Israel, mas a glória de Davi como toda a humanidade, é a luz dos gentios. E quando você pensa assim, aquela expectativa que eles tinham, mas o derramado do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, todo esse povo aí está recebendo, cada um deles, que os profetas recebiam no Velho Testamento, que coisa é essa? Porque aí a profecia Joel, né? A língua de fogo sobre cada um. Então, ali, veja, o Alexandre, eu digo o seguinte, o apóstolo Paulo, por conhecer bem o Velho Testamento, e ele pega esses acontecimentos, e em cima desses acontecimentos, e com o Velho Testamento, ele por revelação, ele cria a doutrina. Ele descreve a doutrina da igreja, né? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, então ele pega o Velho Testamento e ele vê o acontecimento de Pentecostes e ali ele escreve a doutrina. Então a doutrina de corpo está ali. Porque, na verdade, o que muitos escreveram, que a profecia de Joel falava que no tempo do Senhor, quando o Senhor estivesse perto de voltar, o grande dia do Senhor, haveriam conversões em massa. Tanto que pensou-se, na época dos movimentos pentecostais do século XVIII e XIX, que a profecia de Joel estava se cumprindo naquela época, quando há conversões de massas para o grande dia do Senhor. E não era verdade. A profecia de Joel é no Pentecoste, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não foi sobre um, foi sobre todos que estavam ali. Isso aí já foi a primeira noção de corpo que Paulo tem para escrever nas cartas, principalmente aos Coríntios e depois aos Efésios. A primeira noção já vem ali. E ele pega toda aquela operação, como você falou, e começa a desenvolver isso na vida da igreja. Ele começa, porque ali é como você falou, a igreja começa ali, o início da igreja é ali. E outra coisa, quando ele fala do derramar sobre toda a carne, você vê, as pessoas têm várias interpretações a respeito disso, mas nós vimos o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo foi derramado ali. E não houve o quê? Dentro daquilo que é o derramado do Espírito Santo, aquilo permaneceria até o momento do arrebatamento. Porque não teria, o Espírito Santo não deixaria de operar. E nem pode, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele foi deixado aqui como garantia que Jesus ia voltar para nos levar, porque a vida dele ficou aí. Ou seja, está aqui, ó. Jesus vai voltar mesmo? Vai. Qual a garantia? O Espírito Santo está aqui, é o penhor. Então, se ele está aqui, a mesma operação que ele fez em Pentecostes, ele faz hoje e vai fazer até o dia do arrebatamento, porque ele é o nosso penhor. Ninguém pode dizer, não, o Espírito Santo operou só naquela época. Como assim, como naquela época? Então, o penhor vai fazer o quê? E a promessa, Alexandre, quando lá no início do livro de Atos, escreve a promessa sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E sereis, né, testemunhas, né? Ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis testemunhas, não só na Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Quer dizer, a profecia, quer dizer, você podia pensar no primeiro século, ainda os confins da terra, onde estava o mundo deles onde estava o resto do mundo naquela época, onde estava a América, onde estavam os outros continentes e tal, em tudo aquilo. Então, até os confins da terra, até profético. E outra coisa também, o próprio Joel fala, né? Eu derramarei vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, terão visão. Começa a fazer a operação do Espírito Santo, é uma operação de continuidade sobre vós e os vossos filhos e todos, e quando Paulo fala todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, que fala. Ou seja, enquanto houver salvação, enquanto houver chamado, enquanto houver
vida eterna aqui, salvação de graça. O Espírito Santo é responsável por isso, ele que está sendo derramado e ele faz parte de toda essa operação no corpo. Esse fato é muito importante porque é o segredo da igreja. Porque tudo na vida da igreja, o pastor Gedete diz uma coisa muito interessante, né? A vida do crente, ela é profética, quer dizer, né? Aquilo nós falamos num programa anterior, tudo que Jesus fez, você fez uma abordagem muito interessante, o antes da ressurreição e o pós-ressurreição. É uma diferença que os irmãos precisam, quando leem a Bíblia, fazer a diferença. Há dois momentos no ministério de Jesus, que é o mais longo, que é o período antes da sua morte, e aquele período mais curto depois da sua ressurreição. Antes, completando o que você falou, antes da ressurreição, Jesus se revelou a todos. Isso é muito importante para a igreja entender. Antes da ressurreição, Jesus se revela a todos. Depois da ressurreição, só aos seus, só a igreja. Um pouco e o mundo não me verá mais. Vós me vereis. Essa colocação, irmãos, é importante para mostrar hoje a mesma coisa da igreja como corpo de Cristo. Jesus se revela à sua igreja, ela não se revela ao mundo. A igreja tem o poder de testemunhar para o mundo que Jesus está vivo. Mas Jesus não fala ao mundo, Jesus fala à sua igreja. Então, isso é uma coisa importante para os irmãos observarem e verem isso. Então, é por isso que a importância, hoje nós abordamos isso, daí nós vamos falar nos programas que virão sobre os dons espirituais, que é o assunto do nosso tema, são sobre os dons. Nós vamos fazendo uma introdução sobre o assunto de dons espirituais, né? Como que eles vieram, como eles começaram na vida da igreja, e a importância dos dons espirituais na evangelização, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui com muita propriedade. Pastor Alexandre, nós estamos terminando essa parte, passa depressa, não é? Passa rápido. Nós vamos voltar a esse assunto, complementar esse assunto no nosso próximo programa. A paz do Senhor, pastor Alexandre. Paz do Senhor, Amadeu. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, até o nosso próximo programa.